Olá pessoal, estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Gerência Quality, onde você vai desfrutar de um conteúdo de qualidade, buscar esse ramo do mercado, do seu laboratório, da sua empresa, que é fundamental para um crescimento e uma estruturação contínua para você avançar novos caminhos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e interessante porque está ligado diretamente ao fluxo de trabalho dentro do laboratório. Vamos falar um pouquinho sobre a calibração, os certificados, a questão da metrologia e também as tolerâncias. E para nos acompanhar nesse assunto tão importante ao longo aqui desse nosso podcast, nós temos aqui um convidado especial, um cara que é fera dentro do conteúdo, que vai passar para vocês aqui muitas informações e vai enriquecer ainda mais este assunto que é de suma importância para o laboratório. Então eu quero dar boas-vindas aqui ao Davidson Quintaneiro, ele que é da MQT Service e vai aqui juntamente conosco nesses momentos que nós vamos passar juntos aqui falar sobre esse assunto tão enriquecedor para o laboratório. Davidson, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo e sinta-se à vontade aqui no nosso podcast. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Davidson. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu currículo, né? A gente sabe aí dessa sua experiência, né? Essa vasta experiência que você tem aí na área de certificação, né? Da calibração e também da qualificação. Então, gostaria que você explanasse um pouquinho mais sobre o seu conhecimento, sobre os serviços da MQT e tudo que a gente vai falar um pouquinho hoje. Olá, pessoal. Eu sou o Davidson Quintaneiro, sou o diretor técnico da MQT. Gostaria de agradecer por esse convite de estar aqui hoje, né? Com a Gerência Quality, para estar falando um pouco ao longo dessa experiência que eu tenho ao longo desses anos, de ajudar laboratórios e empresas a buscar a confiabilidade metrológica. Então, são alguns conceitos que nós vamos estar utilizando, vamos estar abordando, justamente para enriquecer e agregar as informações junto às empresas que nós prestamos serviços. A MQT já está no mercado há 13 anos, o Davidson já está no mercado um pouco mais de 20 anos, e nós trabalhamos aí para mais de 20 segmentos, desde laboratórios, indústrias farmacêuticas, montadoras. Então, eu espero que hoje eu consiga realmente ajudar, ter novos insights de algumas empresas a se organizar e, principalmente, a controlar melhor os equipamentos de medição. Que ótimo, Davidson. Eu já conheci um pouco do trabalho de vocês, né? Acho que vale muito a pena ressaltar essa importância, né, da gente garantir mesmo a rastreabilidade metrológica para a gente ter precisão aí nos nossos resultados. E por isso é fundamental a gente buscar aí uma empresa assim, de referência para poder lidar, né, cuidar ali dos nossos equipamentos. E com relação a isso, a gente tem total certeza, Deus, que você vai contribuir muito dentro do nosso assunto aqui, dentro da sua expertise, né? Só alguns aninhos, pouca coisa, né? De experiência aí, que vai trazer muitos insights aqui para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast de hoje. E para a gente não perder tempo, né, Nath? Para a gente aproveitar, poder sugar o máximo possível do seu conteúdo, já vamos aqui já direto, Davidson. Fala para a gente aqui, certificados e rastreabilidade. O que é isso? Explica para quem está ouvindo. Talvez seja algum convidado que ainda não tenha embasamento total dentro desse conteúdo, mas dá um insight para a gente aqui, uma introdução. O que seria isso? Então, vamos lá, né? Primeiramente, o que é um certificado de calibração? O certificado de calibração, ele é um documento que atesta que o equipamento de medição ele foi comparado com um padrão de referência, aonde que esse padrão de referência ele se torna-se uma garantia que as leituras e os valores vão operar corretamente. Então, como nós vamos trabalhar nesse caso? Quem que pode emitir um certificado de calibração? Um laboratório que seja competente tecnicamente, que tenha pessoas capacitadas, que tenha padrões, que tenha ambiente necessário para que possa fazer essa calibração. E quando nós falamos em rastreabilidade, nós estamos falando de uma cadeia de medição. O que é essa cadeia? Independente se eu faço essa medição em Belo Horizonte, em Contagem, nos Estados Unidos, em qualquer país que eu fizer essa medição, esses valores têm que ser valores válidos, valores rastreáveis, valores conhecidos. Então, por isso que nós trabalhamos com o nosso Sistema Internacional de Unidades. Justamente para quê? Para comprovar que o equipamento de medição ele apresenta valores significativamente rastreáveis
e também que os valores dos equipamentos sejam valores conhecidos nacionalmente ou internacionalmente. Então quer dizer que é algo padronizado, que em qualquer lugar que eu for, vai ser aquele mesmo valor, aquela mesma referência para poder calibrar o equipamento. Justamente. A calibração do equipamento, ela segue normas e segue documentos de referência. Então, a calibração do equipamento, ela é padronizada. Independente do local que eu realizo a calibração, a metodologia, ela tem que ser uma metodologia válida e uma metodologia comprovada. Não, perfeito. Então, assim, só para poder exemplificar essa questão da rastreabilidade metrológica, Davidson, a gente tem um acordo de cooperação mútua, né, entre os países que definem os valores reais de alguns pesos e medidas, né? Então, se a gente for bem nesse raciocínio, para ficar mais fácil didaticamente para a gente entender, a gente tem um padrão, um valor, né, determinado para uma medição de massa, por exemplo. Esses padrões, eles são comparados com outros padrões até chegar no laboratório de vocês, e por isso a gente garante essa rastreabilidade metrológica. E aí, quanto mais a calibração ela for sendo estendida, né, depois que passou do laboratório de calibração, né, que foi feito por um laboratório de calibração, a gente não garante mais essa rastreabilidade depois, talvez, né? Então, explica um pouquinho para a gente qual que é essa importância da gente fazer a calibração dos nossos instrumentos com um laboratório que é acreditado, né, que garante essa rastreabilidade metrológica. Sim. Primeiramente, nós temos que falar no nosso Sistema Internacional de Medidas, que esse ano fez 150 anos. Completamos 150 anos do nosso SI. Dentro do nosso Sistema Internacional de Unidades, nós temos aí as 7 unidades básicas, que qualquer outra unidade de medição que nós conhecemos hoje são derivados dessas unidades. E quando nós pensamos dessa maneira, se nós pensarmos assim, a MQT tem um padrão. Esse padrão da MQT é calibrado num laboratório X acreditado, que esse laboratório X calibrou em outro laboratório, que daqui a pouco calibrou no Inmetro. E aí, quem calibra os equipamentos do Inmetro? E se eu mandar os meus padrões para serem calibrados lá no DKD da Alemanha, do NIST, quem calibra esses padrões? Então, chega um determinado momento que a nossa referência ela deixa de ser um recurso, um padrão, um equipamento de referência. Ela passa a ser um efeito da natureza. Então, por isso que nós garantimos toda a rastreabilidade até chegar no sistema internacional. E é claro que, quando você calibra o seu equipamento em um laboratório que já validou o seu método, no qual o Inmetro, né, já acreditou o laboratório, já atestou que esse laboratório tem competência técnica para realizar esse serviço, isso garante a confiança nos resultados do seu equipamento dentro do seu laboratório. Nós vamos falar daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre, então se o meu equipamento foi calibrado, quer dizer que o meu equipamento está bom. Não, quer dizer que eu tenho que analisar os resultados e saber, a partir do momento que eu analisar os resultados, se esses valores vão atender às minhas especificações de processo. É ótimo, Davidson. Foi muito bom você já entrar nesse assunto, porque eu ia perguntar exatamente isso agora, né? A partir do momento que a gente recebe ali o certificado de calibração, é muito importante que os laboratórios eles analisem criticamente esse certificado de calibração. Por quê, né? A gente demanda isso para o nosso provedor externo, no caso, quando a gente demanda isso para um laboratório de calibração realizar a calibração dos nossos instrumentos, a gente tem que definir quais são os nossos critérios, de acordo com o que a gente vai utilizar dentro do nosso laboratório. Não é simplesmente só calibrei, está ok, vou guardar o certificado ali na gaveta e está ótimo, né? Já está pronto. Já fiz o que eu tinha que fazer com relação à qualidade daquele equipamento, né? Exatamente, né? E o certificado ele é utilizado para outras finalidades dentro do laboratório de ensaio, né? Dentro das organizações, por exemplo, aí como componente para incerteza de medição. Então, explique um pouco mais sobre essa análise crítica do certificado de calibração, o que os laboratórios devem fazer quando recebem esse certificado, a importância, né, de fazer essa análise crítica. Sim, vamos lá. Eu falo que eu uso, né? Eu estou nas duas pontas. Eu sou auditor e sou auditado. Que coisa fácil, hein? Justamente. Então, e as próprias normas, elas trazem isso como referência. Eu recebi o certificado. O primeiro questionamento que geralmente eu faço para as organizações é
Quanto tempo que você leva para analisar o certificado? Até mesmo porque, se eu não analiso o certificado e libero o equipamento para ser utilizado no processo, pode ser que daqui a pouco, quando eu for analisar, eu vou estar trabalhando com um equipamento que está reprovado, que está fora das minhas tolerâncias, fora das minhas especificações. Então, a análise do certificado de calibração, ela tem que ser feita de maneira imediata, antes de liberar o equipamento para o processo. Afinal de contas, não é simplesmente o equipamento estar calibrado, porque você também tem os seus limites de tolerância, seus limites de trabalho, e tudo isso influencia dentro do processo, né? Justamente. E nós estamos falando tanto de calibração. E aí, o que é calibração? Que é um termo também que as empresas muitas das vezes confundem. Acha que calibração é melhorar a condição do equipamento. Manutenção preventiva, corretiva. Justamente. Então, nós trabalhamos, primeiramente, eu preciso trabalhar com conceitos. Então, por isso que a área de metrologia, você trabalha o tempo todo com conceitos metrológicos. E o que vai nos regir os conceitos na área de metrologia é o nosso VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, que está na versão de 2012. Vem aí uma nova revisão. É claro que não vai ter uma atualização, não vão ter tantas atualizações assim, mas os conceitos são conceitos padronizados mundialmente. Então, quando eu falo em calibração, se eu pegar lá no VIM, ele fala condições que estabelece sob condições especificadas as relações visando padrões e equipamentos e as suas incertezas de medição. Então, no dia a dia, eu preciso traduzir isso para os nossos clientes. Falar que calibrar é você comparar. É você comparar um equipamento com um padrão de referência. Lembrando sempre que essa comparação é através de um método normatizado, aonde que esse método vai determinar quantidade de pontos, quantidade de repetições para cada ponto. Então, para cada equipamento, para cada grandeza, você tem uma metodologia de comparação. E isso é muito importante. E principalmente, quando você calibra o equipamento, a gente sempre fala, o equipamento ele é sempre calibrado na sua melhor condição. Então, nas suas condições ambientais, dentro de um laboratório, com a temperatura de 20 mais ou menos 1, 20 mais ou menos 2, isso aí vai depender muito da grandeza que você está trabalhando. Então, as pessoas têm que entender dentro das organizações que a primeira coisa que ela deve fazer quando recebe o certificado de calibração, quando ela envia os equipamentos para calibrar, é fazer essa análise. Porque sem essa análise para saber como que o meu equipamento está, se ele está apto ou não para o meu processo, eu não posso liberar o equipamento. Não Um pode ponto, utilizar, né, o equipamento. Eu acho que é importante frisar isso, justamente, né? Um ponto Dave? muito Isso. importante na questão da utilização, poder garantir que aquela calibração, né, que é o que foi feito naquele equipamento está conforme e necessário para o dia a dia de trabalho dele. Sim. E um ponto também muito interessante, Davidson, que é bom a gente também desmistificar isso, é essa questão que você citou, né? Calibração e manutenção, que muitas das vezes pode confundir, algumas pessoas podem pensar que é a mesma questão. Ah, meu equipamento está apresentando uma certa variação aqui, vou mandar fazer uma manutenção nele. Ou o meu equipamento não está funcionando corretamente, vou calibrá-lo. Fala um pouquinho sobre isso para a Isso. gente, por favor. Vamos lá. O nosso vocabulário de metrologia, ele não tem o conceito de manutenção, ele tem um conceito de ajuste. Então, o que é você ajustar? Ajustar é melhorar a condição do equipamento. Só que, primeiramente, eu tenho que ter um pré-requisito para o ajuste. Qual que é o pré-requisito para o ajuste? É a calibração. Então, eu comparo o equipamento no primeiro momento para saber qual que é o valor que ele apresenta. A partir do momento que eu tenho esse resultado, eu tenho aonde ter essa estrutura de dados de valores e faço a comparação com a minha tolerância e vejo que está fora, eu vou buscar um ajuste. Aí sim, o ajuste eu melhoro a condição do equipamento. Então, o VIM ele deixa isso claro. Não confundir calibração com ajuste. E ele deixa claro também no requisito de ajuste que, após o equipamento ser ajustado, ele deve ser novamente calibrado. Até Então, mesmo a para gente- saber, né, se realmente o ajuste foi o esperado, enfim, né? Se realmente a gente pode continuar utilizando aquele equipamento. Porque às vezes, para aquele ensaio, né, para aquela metodologia específica, aquele equipamento pode não ser o funcional, né? Não pode ter os critérios corretos para aquele processo. Mas ele pode atender
outros outros processos. processos. Isso. Então, por isso que é importante essa análise crítica, né? Porque não é porque não está atendendo naquele processo que você vai precisar segregar o equipamento, né? Às vezes você pode alocar ele em outro processo, né? Em outra demanda, assim. Ele não se torna inválido dentro das suas atividades, né? É, Olha, eu sempre falo, né, isso aí, inclusive nos nossos treinamentos, tem uma norma que é a ISO 10012, que é uma norma de sistema de gestão de medição, que é uma norma orientativa. Eu gosto muito de trabalhar com essa norma, porque ela te dá esses conceitos bem claros. Justamente em que um equipamento que pode ser comprovado em um processo, ele não pode ser comprovado em outros processos dentro das organizações. E isso já chama atenção até mesmo na hora que você vai determinar um critério de aceitação. Porque tem muitas empresas que engessam o critério de aceitação e muitas das vezes realiza manutenção no equipamento constante ou descarta equipamentos que poderia ainda ser utilizado em outras funções dentro das empresas. Isso daí a gente pode atrelar a um fator de tolerância? Eu sempre falo assim, né? Tolerância é do processo, o limite de erro é do equipamento. Mas eu gosto de voltar um pouco, só voltando um pouquinho também, quando a gente fala na calibração, o porquê e a importância, nós também temos que definir a periodicidade dessa calibração, a validade. E aí, de quanto em quanto tempo eu faço essa calibração? Ah, mas eu já calibrei, então não preciso fazer de novo, não. Eu já fiz no equipamento, acabou, não é isso não? Não, claro que não. A calibração ela tem uma periodicidade. Então, todas as normas que você trabalha hoje, as normas ela fala que você deve determinar. Então, é um dos itens que eu sempre chamo a atenção também nas empresas, que as pessoas não leem, só lê o sistema de gestão da qualidade, não lê as normas de referência para saber o que pede a norma. Então, por exemplo, quando a gente pega uma 17025, ela é clara no requisito. O laboratório deve determinar um programa de calibração. Quando você pega uma ISO 9001, a organização deve realizar a calibração a intervalos especificados. Então, você precisa especificar esse intervalo. Por que eu preciso especificar esse intervalo? Porque essa validade da calibração, o equipamento ele sofre desgaste ao longo do tempo. É o que a gente chama aí de deriva. Né? Até quanto tempo esse equipamento, eu posso trabalhar com esse equipamento que ele não vai comprometer os resultados do meu processo? E essa deriva ela é muito importante, por quê? Porque caso o equipamento, dependendo do equipamento, como ele se desgasta, e eu determino uma validade, muitas das vezes, alta, um prazo de validade muito alto, isso compromete os meus resultados. exatamente, né, Davis? Acho que é importante frisar aí que quem determina, então, a validade da calibração não é o laboratório de calibração, é o laboratório, a organização que demanda esse serviço, né? Então, se você utiliza ali o equipamento, pode ser que algum equipamento você vai ter que diminuir o prazo de calibração por causa do desgaste dele, da deriva dele, da quantidade de vezes que você usa, do manuseio do equipamento, né? Do tipo, da especificação do processo que ele está sendo utilizado. E outros você pode estender a calibração. Então, né, a 17025, ela ainda tem esse requisito lá na garantia da validade dos resultados, no 77, das checagens intermediárias e da utilização de cartas controles, né, para você verificar a tendência ali de como o seu equipamento está comportando no processo. Se você pode manter a calibração no prazo de 1 ano, que geralmente as pessoas colocam em 1 ano de calibração, mas às vezes você tem que calibrar antes, né? Por causa do tipo de processo que você está utilizando naquele instrumento de medição, né? Eu sempre falo na questão da criticidade. Então, nós temos que trabalhar com a criticidade do processo. E um outro detalhe, você pode ter certeza que o custo da calibração é infinitamente menor do que o custo de você retrabalhar um processo. E quem atua na área de qualidade sabe muito bem quais são os custos da não qualidade. Do trabalho não conforme aí. Justamente. Então, isso é terrível, essa parte aí de você ter que retrabalhar e ter justamente que refazer, em muitos casos, retrabalhar o processo como um todo e trabalhar também a imagem da empresa. Isso é um ponto principal, né, Davis? Porque quando a gente fala, pessoal, da questão do retrabalho, às vezes pensa-se só, Nath, naquela questão de vou fazer o ensaio porque o equipamento não estava calibrado correto, então tá ok. Só que não se leva em consideração todo o ponto que está agregado àquilo ali.
A né? abrangência Toda a total. abrangência do processo, porque afinal de contas não é só um ensaio de novo, um lote técnico, uma batelada que você vai ter que realizar de novo, mas todo o processo está envolvido, né? A questão de você justificar isso junto ao cliente, a imagem do laboratório. Então vocês que estão nos escutando, né, os gerentes da qualidade que nos acompanham aqui, sabem muito bem na pele como que isso é doloroso, né? Quando se tem essa questão. E é um ponto, Davidson, que é muito tranquilo, que pode ser resolvido numa forma muito simples de manter uma análise crítica ali do processo, de ver a questão das qualificações e a tolerância do equipamento, do que ter todo esse retrabalho lá na frente, né? Sim. A questão da validade, eu sempre falo, né, da questão dessa importância. Vamos lá. A ISO ela é muito seca nessa parte, a ISO 9001. Só fala que a organização deve. A 17025, ela já é mais rica com essas informações. Então, ela deixa claro que, fora o seu programa de calibração, você tem que analisar criticamente a sua validade. E um item muito importante também, que muitas empresas acham que é o laboratório que realiza a calibração que determina a periodicidade. Então, a própria 17025 também ela é clara nesse requisito. Um certificado de calibração ou etiqueta, ela não pode conter nenhuma recomendação de validade, a não ser que seja acordado com o cliente. Não pode ter uma possibilidade de indução de informação ali Sim, dentro do contexto, do né? contexto. Então, justamente, quando o cliente solicita essa informação, é claro que é uma maneira que ajuda ele visualmente a gerenciar melhor os equipamentos. A gerenciar que o usuário ele já bate o olho numa etiqueta, a pessoa responsável que controla os documentos já analisa o certificado e já vê essa validade no próprio certificado. Mas eu sempre falo de quem que é a responsabilidade de determinar a periodicidade? Do cliente. Quando a gente fala também na questão da periodicidade, é importante sempre lembrar que se você pegar hoje 99% das normas, ela não determina a periodicidade. Existem algumas exceções. Exemplo, se a gente pega quem trabalha com CME de hospitais, RDC 15, obrigatoriamente fala que a calibração e a qualificação deve ocorrer anualmente ou, quando o equipamento passar por uma manutenção, ela deve ocorrer também. Só que as outras normas ela não vai determinar. E geralmente o que as empresas fazem também? Elas trabalham com essa metodologia de análise de validade fixa. Aí eu calibro a cada um ano, sempre no mês de agosto eu faço a calibração, no mês de setembro. E aí ela não analisa os certificados de calibração, ela só vê que está dentro do critério, eu calibro a cada ano. E aí vai dando uma sequência. Só que qual que é a importância de você analisar melhor o certificado? Pode ser que ao longo do tempo a calibração, conforme a calibração vai evoluindo, o erro e a incerteza apresentados já está muito próximo do seu critério de aceitação. Então, se você, por exemplo, tem um critério, uma tolerância lá de 1%, e esse ano seu equipamento apresentou 0,9%, para o próximo ano a probabilidade desse critério estourar ele é muito alto. Então, por isso que você falou das checagens intermediárias. Isso é importantíssimo, porque quando eu faço a checagem intermediária, ela me dá também um embasamento para que aquela validade que eu determinei, durante aquele intervalo, eu tenha uma garantia que o meu erro não vai extrapolar. É que está dentro do seu critério, né? Porque assim como a validade é determinada pelo laboratório, o critério também é determinado pelo laboratório. Então, não adianta você mandar um termômetro para poder calibrar sem especificar quais pontos de calibração, qual que é o seu critério de aceitação ali para incerteza, né, e para o erro, porque senão você vai extrapolar a sua tolerância do método, né? Então, se você não especificar isso para o seu provedor não vai saber. Você não vai saber se vai usar aquele termômetro para uma estufa, se vai usar para um freezer. Então, justifica você calibrar o seu termômetro a 60 graus, sendo que você usa ele no freezer, né? Não justifica. Então, assim, é importante, né, definir muito bem esses critérios, né, esses pontos de calibração, esses critérios de aceitação, porque né, vocês precisam de saber qual que é o critério, os pontos, né, para que aquele termômetro, por exemplo, vai ser utilizado. Simplesmente uma responsabilidade que não pode ser transferida. Sim, Né? eu sempre falo, né, até para as pessoas entenderem, porque eles acham que o laboratório de calibração conhece o processo de cada empresa. Não conhece, gente. O laboratório de calibração, ele conhece a norma e como calibrar o equipamento.
Boa parte das normas de calibração, ela vai trazer os requisitos mínimos. Então, vou dar um exemplo. Calibração de uma balança. Calibração de uma balança, obrigatoriamente, você vai fazer o ponto mínimo, o ponto máximo e os pontos intermediários. Então, já é padronizado essa calibração. Calibração de um manômetro de 0 a 100%, calibração na área dimensional, na área de torque, várias calibrações já são muito bem padronizadas. Então, você consegue abranger todo o range do equipamento. Só que quando nós estamos falando em temperatura, eu sempre falo que temperatura é um mundo à parte. Justamente por quê? Porque eu posso ter um equipamento que ele é fabricado numa faixa de menos 50 a 1000 graus, só que eu trabalho ali na faixa de 0 a 100 graus. Então eu preciso especificar para o meu prestador de serviço qual que é a faixa que eu preciso calibrar o meu equipamento. Então isso é muito importante, porque senão eu calibro o equipamento numa faixa fora do meu processo e aí chega na hora das auditorias, o que eu mais vejo hoje são as empresas tomarem não conformidade. Olha, o auditor me deu uma não conformidade porque está calibrado fora da faixa. Sim, você não especificou, então o laboratório ele usa o método padrão dele. Ele determina internamente quais são os pontos de calibração quando o cliente não especifica. E aí a culpa cai sobre quem? Imagina. Justamente. E aí é o que a gente sempre fala, né? Não transfere responsabilidade, Justamente. né? Você não pode estar transferindo essa responsabilidade. E nesse ponto aí, David, que você está citando, tem um termo que é muito confundido às vezes dentro dessa estrutura de calibração, desse contexto, que é a qualificação. Fala para nós um pouquinho, dá um detalhamento dessa questão da diferença entre qualificação e calibração. Bacana. É um termo bom. Já trabalho, né? A MQT ela nasceu, né? O QT é de qualificação térmica, justamente com o objetivo de trabalhar com qualificação térmica. Então, desde 2012, eu trabalho com qualificação térmica. E a parte mais interessante é que a única norma que nós temos, que é a 16328, uma norma BNT, a primeira versão dela foi em 2014. Então, eu já realizava a qualificação térmica antes mesmo de ter um documento de referência, de ter uma norma de referência. E nessa norma, ela veio justamente para quê? Para iniciar uma padronização. Porque cada empresa calibrava o equipamento de uma determinada maneira. Olha, precisa monitorar 24 horas, 12 horas, 4 horas. Eu utilizo 12 sensores, 6 sensores, 9 sensores. Então, como que isso era utilizado? Teve uma revisão dessa norma agora em 2023. E aí, em 2024, teve alguns adendos que vieram com alguns erros a 16328, mas mesmo assim ela não conseguiu abranger todos os equipamentos, mas pelo menos já foi um grande guia, um grande norte, e isso facilitou. Vamos lá, calibrar o equipamento é você comparar. Eu comparo com um padrão de referência. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um refrigerador. Eu tenho um refrigerador aqui que eu vou guardar determinadas amostras e vou trabalhar aqui numa temperatura de 2 a 8 graus. Quando você tem ali um termômetro que você vai medir aquela temperatura, você só está conseguindo medir aquela temperatura em um ponto específico em uma determinada área. Você não consegue garantir que realmente o equipamento como um todo ele é homogêneo. Então, a qualificação térmica ela veio justamente para quê? Para alinhar essas informações, para que você possa saber que dentro daquela área útil, daquele espaço, o seu equipamento ele é homogêneo e ele é estável. Então, a qualificação térmica também é um procedimento documentado que vai atestar que o equipamento, após instalado, você faz um QI, que é a qualificação de instalação, depois você faz um QO, com a qualificação de operação, né, para saber que eu comprei um equipamento. Como que eu sei que esse equipamento vai me entregar a temperatura corretamente? Então, eu faço uma qualificação operacional no equipamento, sem pôr nenhuma carga, nenhum produto dentro dele, e na sequência eu faço uma qualificação de desempenho. Aí sim, com o produto que eu utilizo, com o material que eu utilizo, com a quantidade de carga dentro desse material, esse equipamento consegue entregar essa qualificação. Nessa qualificação, o que eu faço dentro dele? São distribuídos alguns sensores, aonde que dentro desses sensores são coletados temperatura ou umidade, vai depender, pode ser uma câmera climática também, a cada 1 minuto, a cada 30 segundos, vai depender do que o cliente vai te exigir, mas a norma fala a cada 1 minuto.
durante um período de 24 horas, que é um período significativo. Se a gente parar para pensar, né, por mais que o equipamento ele trabalha os 365 dias no ano, mas durante 24 horas eu faço um mapeamento dentro do equipamento para saber como que ele se comporta. E aí já tem estudos aí que já demonstra que ele replica depois das 24 horas para os demais dias a utilização normalmente do equipamento. Ô, Davidson, interessante, então, porque aí você falou que vocês fazem por 24 horas, né? Então, por exemplo, se for um refrigerador, aí a gente vai avaliar, né, abrindo a porta, fechando a porta, quanto tempo que ele volta ali para a temperatura, para garantir que todos os pontos ali daquele refrigerador, ele está mantendo a temperatura de 2 a 8 graus, por exemplo, que é o que o nosso método precisa. Então, seria basicamente esse tipo de trabalho que a qualificação faz, é de atestar que o equipamento está funcionando, né, dentro da sua totalidade ali, né, todos os pontos recebendo a mesma quantidade de temperatura, de umidade, enfim, né? Isso. O que é interessante também a gente saber que depois que eu realizo a qualificação térmica, né, o pessoal acha que é só monitorar durante as 24 horas. Não, o trabalho não acabou ainda. Então, no final, a própria norma também ela determina. Você faz um teste que chama teste de abertura de porta e queda de energia. Porque aí sim você vai simular que a partir do momento que você abre a porta do equipamento, quando eu abro a porta do equipamento, o que eu estou tendo? Eu estou tendo troca de calor entre os ambientes. Então, como que funciona essa troca? Como que o equipamento está se comportando com essa troca? E em muitos dos casos, quanto tempo ele vai levar para que aquela temperatura retorne para as condições normais de trabalho. O teste de queda de energia é a mesma coisa. Eu vou simular uma falha de energia justamente para quê? Para saber, olha, eu posso deixar esse equipamento desligado por até qual tempo e a partir daí a temperatura vai se manter estável dentro dele. Ou, se eu tenho um produto muito crítico, eu tenho clientes que têm câmeras frias com medicamentos, guarda mais de 1 milhão de medicamentos dentro de uma câmera fria. Você imagina, por causa de uma falha de energia, você perder todo uma amostra, um produto. Então, qual que é a medida de contenção que eu preciso ter caso eu tenha uma falha aqui de energia? Eu preciso ter geradores, eu consigo ter parceiros que eu consigo fazer o transbordo da minha carga, eu consigo trazer um caminhão refrigerado, e aí você vai fazer uma análise de risco e fazer essa contenção do seu processo. É interessantíssima essa parte de qualificação térmica, porque geralmente a gente escuta calibração, né? Fazer calibração. E depois né, vem essa questão da qualificação e muitas pessoas ficam sem entender mesmo qual que é a diferença. Se eu preciso calibrar e qualificar, então, na maioria das vezes, né, sim, né? Você qualifica o refrigerador e calibra o termômetro, né? A norma ainda fala, né? Sempre a calibração ela é um pré-requisito da qualificação. Então, sempre eu calibro o meio de controle primeiro, então eu faço a calibração do equipamento e, na sequência, eu faço a qualificação. Porque se eu precisar de realizar algum ajuste antes da qualificação, eu preciso saber como que o meio de controle ele vai se comportar. Ah, entendi. Ótimo. Entendeu? Pessoal, essa foi uma aula, né? Nossa, nem fala, viu? E quando a gente fala sobre esses pontos, Davis, igual você está citando, todo isso tem os termos, né? Não é simplesmente uma questão, é uma qualificação, uma questão operacional, uma questão de medição, uma calibração, mas são todos pontos que, dentro da metrologia, eles já vêm totalmente atrelados e descritos. Então, a questão de uma rastreabilidade, a incerteza, a tolerância, são termos da metrologia que trabalham especificamente para trazer essas definições e orientar a pessoa dentro desse processo. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Tá, então vamos lá. Geralmente as pessoas confundem muito a questão dos conceitos. Porque na hora que recebe um certificado de calibração, independente do laboratório que realiza a calibração, mas nós temos a 17.025 que ela traz o requisito, o 78, né, que são quais são os conteúdos mínimos, requisitos mínimos para um certificado de calibração. E geralmente nesses certificados de calibração emitidos por laboratórios, cada laboratório pode ter sua metodologia de apresentação de resultados. Tem laboratórios que não apresentam erro no certificado, ele apresenta o valor encontrado e o valor do padrão. Tem laboratórios que apresentam o valor indicado e a correção dos dados. Então, ele já te fala para você, ele não está te falando o erro, ele está te falando qual que é a correção que você deve aplicar no equipamento e vai trazer sempre, né, aí é um requisito obrigatório, a incerteza de medição. Então, vamos lá. Primeiramente, quando nós trabalhamos com a tolerância, é tolerância do
processo. E aí é um chamativo que eu faço para as empresas. Por quê? A maior parte das empresas não tem os seus processos mapeados. Elas simplesmente compram um determinado equipamento e depois tenta adequar esse equipamento ao processo. Se eu não sei até qual variação que o meu processo pode ir, como que eu vou saber que eu vou ter um equipamento adequado para esse processo? Então, eu gosto de chamar bastante atenção nessa parte, porque a responsabilidade do gestor de qualidade não é só gerenciar papel. Gerenciar papel, gente, para aprovar em auditoria, isso é fácil. Agora, realmente precisa sair do seu ambiente de trabalho e em cada processo e fazer esse mapeamento. Porque a partir do momento que eu faço esse mapeamento do processo, eu vou determinar a próxima etapa. Qual que é o meu erro aceitável do meu equipamento? Então, eu tenho tolerância do meu processo e eu vou ter o erro aceitável para o meu equipamento. E aí o pessoal tem aquela dúvida. Esse erro do equipamento, da onde que eu tiro esse erro? Eu tiro esse erro do manual? Eu tiro esse erro aqui? Eu posso usar o mesmo erro do meu processo? Como que eu trabalho com essas condições? Então, geralmente, essa dúvida que tem, que muitas empresas pedem ajuda até ao laboratório para falar assim, me ajuda a determinar um critério de aceitação. A gente fala assim, olha, mas como que você comprou o seu equipamento para saber se ele atendia ou não o seu processo? Então, é algo que tem que tomar muito cuidado, tá? Então, tolerância do processo, o erro do equipamento. A gente sempre fala, e tem uma norma que a gente fala da regra de ouro da metrologia, que é você determinar que o seu equipamento ele sempre tenha um erro abaixo da sua tolerância de processo. Então, você tem que ter coerência com essas informações. Se eu trabalho ali com uma estufa, vamos dar um exemplo de uma estufa, de uma incubação de uma amostra 37 mais ou menos 2, eu não posso pegar o meu termômetro e falar que eu aceito um erro para ele de 3 graus. Eu tenho que ter um erro para ele abaixo da minha tolerância de processo. Tá? Então, no primeiro momento, eu faço o mapeamento do meu processo. Tendo o mapeamento do meu processo, as minhas tolerâncias, eu defino o critério de aceitação para o meu equipamento. Então, aí sim eu vou saber qual que é o erro do equipamento. Só que, na metrologia, se eu não tiver incerteza de medição, o erro ele simplesmente é uma medida vaga. O que é incerteza de medição? Voltando no nosso vocabulário internacional de metrologia, é o parâmetro não negativo atribuído a um resultado. Por que parâmetro não negativo? Eu nunca posso diminuir uma incerteza de medição. Então, grosseiramente, a gente fala que a incerteza de medição é a qualidade que você tem em cima de um resultado. Por que é a qualidade? Porque quando eu acho o erro e falo, esse erro ele vem com uma incerteza de aproximadamente X valor, quer dizer que aquele erro mais a incerteza, eu tenho uma variação para esse processo. Então, quando eu vou analisar o certificado de calibração, eu preciso entender que o meu critério, eu tenho a somatória do erro mais a incerteza para que eu compare esses dois valores com esse critério que eu vou aceitar para esse equipamento. De acordo com a tolerância do seu processo, né? Justamente. Será que tem alguma coisa de qualidade envolvida nesse meio aqui, Nath? É. Acho que dentro desse contexto, assim, quase nada, né? Dentro desse processo todo que estamos falando aqui acerca de calibração, né? Exatamente. E aí vale muito a pena ressaltar isso, né, Davidson? A 17025 ela é uma norma muito ampla. Então, ela é para laboratórios de ensaio e para laboratórios de calibração. Então, os mesmos requisitos que o laboratório de ensaio segue, o laboratório de calibração também segue para poder acreditar. Porém, tem as normas de referência, né? Para calibrar termômetro, para calibrar um manômetro, né? Para cada grandeza, você vai ter uma especificação para uma norma. Da mesma forma, para o laboratório de ensaio, né? Então, se é microbiologia, para a água, a gente tem uma metodologia de referência. Se é fisicoquímica, a gente tem outra metodologia de referência. Então, é importante sempre o pessoal estar alinhado com a área técnica, né? Com aquele especialista que tem expertise naquele método, naquele processo ali. Por quê? Para a gente não subestimar, né, aquele valor ou superestimar aquele valor. Então, é muito importante que tenha muito alinhamento da área técnica com a área da qualidade para que realmente a gente atinja os objetivos, né, que é ter um resultado válido, que é conseguir garantir essa precisão, né, essa exatidão aí dos resultados. Sim, correto. Você falou a questão, independente se for um laboratório de calibração, ensaios, você trabalha com o seu escopo.
Então, qual que é o seu escopo? E aí, no seu escopo, você vai determinar quais são as grandezas que você vai atuar, quais são os equipamentos e, principalmente, qual que é a faixa. Porque, muitas das vezes, até quando eu vou comprar um serviço de calibração ou um serviço de ensaio, eu preciso saber se o escopo daquela empresa atende às minhas especificações. Então, vou dar um exemplo. Eu calibro hoje balança de 1 miligrama a 300 kg acreditado. Se eu tiver uma balança de 500 quilos, eu não posso realizar esse serviço, porque o equipamento está fora do meu escopo de trabalho. Então, assim, indo para essa área do escopo de trabalho, a gente então tem a lista ali, né, na RBC, dos laboratórios que são acreditados, RBLE dos laboratórios de ensaio. Então, quando você vai qualificar o seu provedor de calibração, é muito importante que você entre ali, né, no site do Inmetro, da RBC, avalie se ele atua na sua grandeza e que ele tenha capacidade de medição que atende a sua tolerância. Então, explica um pouquinho para a gente o que é esse CMC que tem ali no seu escopo. No escopo, né? Então, igual você falou, quando eu vou buscar um provedor de serviço, né, para realizar o trabalho que eu estou necessitando comprar, eu vou entrar primeiramente no site do Inmetro. Eu consigo hoje, através do site do Inmetro, buscar por número de acreditação, por tipo de equipamento, por faixa. Então, eu consigo fazer essa pesquisa lá dentro. Segmentar, né? Eu consigo segmentar. Só que simplesmente um laboratório ser acreditado não quer dizer que ele vai atender às minhas especificações. Muitas das vezes, quando eu faço a validação desse prestador de serviço, primeiramente, eu preciso saber se o escopo dele me atende, se a incerteza de medição dele me atende, e depois eu vou trabalhar outros parâmetros. Documentação legal do laboratório, vou trabalhar preço, aí, como se diz, aí já é prazo de entrega e daí por diante. É tão interessante essa parte, vou dar um exemplo do que acontece na MQT. O Inmetro não exige que a MQT tenha CREA, mas os clientes da MQT exigem. Então, nós temos que atender essas especificações. E aí eu chamo uma outra atenção para as empresas, que muitas das vezes o que acontece? Eles solicitam um orçamento, realizam um serviço para depois pedir a documentação legal da empresa. E eu tenho muitos clientes, que muitas das vezes, muitas empresas que depois voltam para a MQT para fazer a calibração porque o meu concorrente não tem as documentações exigidas. Mas ele atendeu meu serviço, ele fez a minha calibração do mesmo jeito que um outro laboratório faria. Por que dessa questão, então? Olha que interessante. Vai depender muito do que o cliente exige. Então, por exemplo, nós temos clientes hoje que eles prestam serviço para empresas fora do país que precisa que o certificado seja emitido em inglês. Então, foi uma solicitação dele no momento da contratação do serviço que o certificado tem que vir em inglês. Não é uma exigência da norma, mas é uma exigência interna. Eu preciso que a empresa tenha uma licença ambiental. Eu preciso que a empresa tenha CREA. Então, quer dizer, eu sempre falo, você primeiro precisa solicitar quais são essas documentações necessárias para que quando a empresa for prestar o serviço, ela já tem que saber o que ela tem que apresentar para você. E nesse ponto aí, Deus, que você citou sobre a questão dos laboratórios acreditados, né? A gente sabe que existem laboratórios com acreditação e laboratórios que não possuem acreditação. Ambos emitem certificados de calibração, certificados de análise, né, de ensaio em si. Qual que é esse diferencial quando se trata da questão de uma acreditação dentro do laboratório? Isso. Então, vamos lá. Isso aí é muito importante. Quando a gente fala na acreditação, nós estamos falando de uma ferramenta que é reconhecida internacionalmente. Então, um certificado de calibração que é emitido com o selo da acreditação, que ele já tenha todo o respaldo do Inmetro, ele já foi avaliado, já foi acreditado para esse serviço, com base nos acordos de reconhecimento mútuo, esse certificado ele é válido em mais de 180 países. Então, ele tem um peso maior perante a uma fiscalização, perante realmente a um envio de uma documentação para comprovar toda a rastreabilidade e calibração do equipamento, tá? O que é importante também a gente sempre falar nesse caso? Um laboratório que é acreditado quer dizer que ele teve seu método validado,
ele passou por auditoria, ele passa por auditoria no mínimo a cada 2 anos, ele participa de comparações intralaboratoriais e interlaboratoriais, então, obrigatoriamente, ele tem que atender todos os requisitos do Inmetro e realmente ele demonstra que ele é tecnicamente capacitado e competente para fazer aquele serviço. Aí você vai falar assim, mas e um laboratório que não é acreditado? Quer dizer que ele não faz um serviço de qualidade? Não quer dizer isso. Às vezes ele faz um serviço de qualidade tão bom quanto. Só que ele não tem o reconhecimento para prestar esse serviço. Então ele não tem seu método validado, ele não passa por auditorias para demonstrar que ele realmente tem a capacitação técnica. Por isso que a gente sempre fala para as empresas que qual que é a norma que eu atendo? A norma exige que eu compre o serviço acreditado ou o serviço não acreditado? Que popularmente o pessoal fala, eu vou comprar o serviço RBC ou o serviço rastreado? Né? A gente deixa claro, olha, existe o serviço acreditado e o não acreditado. Independente do serviço for acreditado ou não, você precisa usar um padrão que tenha uma calibração válida e a rastreabilidade junto ao SI, ao Sistema Internacional de Medidas, tá? Então, assim, muitas das vezes não quer dizer que eu não preciso comprar o serviço. Eu preciso ver o que a norma me especifica. Seu cliente também te especifica. Isso. Né? Então, vamos pegar hoje os laboratórios que têm o reconhecimento junto às redes, que têm acreditação. A própria 17.025 ela é clara nesse requisito. O serviço de calibração deve ser executado por um laboratório que seja competente a essa norma. Automaticamente eu só posso comprar um serviço de um laboratório acreditado. A ISO 9001, 14000 e outras normas, ela já não define. Ela fala em quê? Em rastreabilidade de medição. Então, quando eu compro um serviço não acreditado, o laboratório que realiza a calibração não acreditada, ele tem que demonstrar para o cliente que ele tem toda a rastreabilidade de medição. Então, ele tem que evidenciar que o padrão dele foi calibrado por um laboratório acreditado. Isso tudo para poder garantir a qualidade dentro do seu processo. Dentro do Né? processo. Então nós podemos ver, pessoal, que a questão da qualidade ela vai muito além simplesmente de você avaliar o seu contexto, saber se o laboratório atende ou não. É toda uma cadeia que está interligada ali. Então o fator de você ter os seus equipamentos calibrados, fazer uma qualificação daquele equipamento, saber ali se a tolerância está aceitável, se está dentro do seu padrão de incerteza, tudo isso está interligado para que você garanta no final do seu processo a qualidade de um todo, não é, Nath? Exatamente, pessoal. Eu costumo falar que a qualidade ela não existe sem parte técnica, não existe sem essa comunicação efetiva, sem entender, né, tudo que um processo exige, porque senão a gente vai ficar só gerenciando papel. E não é esse o objetivo, né? Eu acho que o objetivo é a gente restringir mais o processo, é a gente analisar mais criticamente, a gente bater muito nessa tecla, né, do que a gente precisa para poder garantir a qualidade do nosso trabalho. Porque a partir do nosso trabalho, né, a partir de um certificado de calibração, a partir de um relatório de ensaio, é que vem as tomadas de decisão. Então, essas tomadas de decisões, elas são muito importantes para a sociedade, né, para as empresas, de maneira né? direta, né? É em cadeia, né? Então, por exemplo, hoje você falou que, por exemplo, o Inmetro não exige para você o CREA, você não precisa talvez de um licenciamento ambiental, mas você precisa de ter as comprovações que você não precisa disso, porque o seu cliente ele tem que garantir que ele está adquirindo um serviço de uma empresa que tem uma responsabilidade social, que tem uma responsabilidade ambiental, então acaba isso interferindo aí na sua documentação legal, assim, né? Do quanto você tem que preocupar, não só preocupar em entregar um serviço de qualidade, mas preocupar também com o que é requisito do seu cliente. Porque lá na ponta, né, vem em cadeia mesmo as exigências. E isso também vai garantir e vai dar uma garantia também para a empresa, né? Que ela está comprando o serviço de um fornecedor que realmente seja homologado, que tenha suas competências necessárias para realizar o trabalho. Porque a partir do momento que você retira um equipamento da sua empresa, eu sempre falo, um equipamento de medição, gente, é um patrimônio que a empresa tem. Então, quer dizer, eu estou enviando esse patrimônio para uma outra empresa realizar esse serviço. E, gente, equipamentos de medição não são baratos, equipamentos são caros. Eu preciso cuidar do equipamento. Não é simplesmente calibrar e pronto. Eu preciso garantir que esse equipamento ele vai ter uma vida útil aqui dentro suficiente e que o meu processo ele vai estar realmente alinhado.
Porque se a gente não calibrasse os equipamentos, vamos lá, qual outra maneira que eu tenho para garantir que o meu processo vai estar seguro? Que o meu processo vai estar controlado? Nós estamos falando nos equipamentos, né? Mas nenhum sistema de medição como um todo, a gente sabe que existem outras falhas no processo, principalmente quando envolve medições que dependem de uma tomada de decisão humana. Quem está utilizando o equipamento sabe utilizar o equipamento da maneira correta, foi treinado, foi capacitado, sabe em quais condições deve utilizar esse equipamento? Então, assim, nós envolvemos pessoas. E na área de metrologia, na área de qualidade, nós trabalhamos sempre com pessoas. Então, eu sempre falo, quando você está realizando uma medição, uma medida, né, você está buscando ali chegar num determinado valor, o metrologista ou a pessoa, ela está tomando uma decisão. E muitas das vezes essa decisão você vai tomar para quê? E aí, eu aprovo ou não aprovo? Eu libero ou não libero esse determinado processo, produto? Aonde que isso pode impactar? Qual que é o risco que tem? Porque existe alguns segmentos, quando a gente trabalha principalmente com segurança humana, saúde, que muitas das vezes você não tem como reensaiar, você não tem como voltar ao processo. Processo único, né? É um processo único, justamente. Então, quer dizer, qual que é o cuidado que você tem que ter? E aí cada empresa ela toma essa decisão. Como experiência ao longo dos anos de visitar várias empresas, eu consegui visualizar isso na prática. Então, você vai numa empresa, por exemplo, na área de aviação, não é uma pessoa que toma uma decisão. Então, ele faz uma determinada medida, vem uma outra pessoa, faz a mesma medida que foi realizado, e depois vem alguém ainda para conferir essa medida. Numa indústria, né? Vamos falar numa indústria farmacêutica ou numa farmácia de manipulação ali que você está realmente entregando um produto que a pessoa vai estar ali ingerindo ou vai estar sendo injetado. E aí, como que você vai fazer? Imagina se depois de você está tomando algum medicamento ali, depois de um determinado tempo, você comprova que aquele medicamento ali não tem nenhuma eficácia. Ou você nem precisava estar tomando aquele medicamento por causa de uma tomada de decisão errada. Então, a responsabilidade ela tem que ser muito grande. Exatamente, né, Davidson? E aí, só, né, já aproveitando a oportunidade, a gente tem, né, Davidson, lá junto com a Equality, o treinamento de análise crítica de certificado de calibração, que é um treinamento muito importante, né, para a área de laboratórios, porque são muitos critérios que devem ser avaliados ali, né? Não é simplesmente um documento para ser guardado, arquivado, né? Então, realmente precisa-se desse cuidado, assim. E aí, conta mais um pouquinho como a gente encontra a MQT, né, para os nossos ouvintes, quem quiser buscar aí os serviços da empresa, da sua empresa, como que a gente encontra vocês, né, apesar de ser no site da RBC tem, mas vocês também têm os canais de comunicação de vocês, então conte pra gente um pouquinho. Vamos lá, só antes de falar um pouquinho, né, da onde que você vai nos encontrar, você falou uma parte aí que é muito interessante, só para voltar aqui na questão do certificado, tá? É um treinamento que a MQT ministra em parceria também com a Equality. Então, esse ano nós já ministramos esse treinamento aí em conjunto. Ele pode ser um treinamento tanto presencial quanto um treinamento online. Tá? Pode ser um treinamento que é desenvolvido diretamente para algumas determinadas empresas, porque nesse treinamento nós vamos entender um pouco mais. Porque as pessoas acham que analisar o certificado é analisar erro e incerteza. Gente, não é só analisar erro e incerteza. Eu tenho que fazer a análise de todo o certificado. A identificação do equipamento está correta, o padrão que o laboratório utilizou realmente está dentro do prazo de validade, a marca do meu equipamento está correta, o modelo. Então, assim, quando eu analiso um certificado de calibração, um relatório de ensaios, não foquem só em resultado, foquem em todos os requisitos que está contido nesse documento. Lembrando sempre, o certificado de calibração relatório é um documento que vai evidenciar a conformidade do seu processo, ok? E aí, pessoal, a MQT pode ser encontrada através do site www.mqtservice.com.br. As nossas redes sociais estão sendo todas remodeladas. Em breve aí vão ter novas redes sociais também, com fotos da nossa organização. A MQT ela fica em Contagem. Nós estamos no bairro Riacho. Então, quando vocês entrarem no nosso site, tem ali, né, o canal de comunicação através do WhatsApp, contato direto, tem os nossos telefones.
E aí vai ser um prazer recebê-los todos na MQT, até para vocês conhecerem e conhecer também o que é um laboratório de calibração e qual que é a estrutura que um laboratório deve ter. E os seus serviços, Davidson, detalha para a gente também o atendimento que a MQT faz, sua área de abrangência, é só local, é a nível Brasil? Conta um pouquinho para os nossos Não. ouvintes aqui. Hoje a MQT ela trabalha para mais de 20 segmentos. Nós trabalhamos com treinamento, qualificação térmica, certificação, manutenção de equipamentos e a parte de calibração de equipamentos. Nós atuamos em todo o território nacional, então nós temos clientes hoje desde o Rio Grande do Sul ao Acre, prestando serviço, principalmente para serviços que a calibração tem que ser feito em loco. Então nós temos uma equipe especializada que se desloca até o local para realizar o serviço e algumas calibrações são realizadas nos nossos laboratórios. Hoje nós atuamos em diversas áreas. A MQT ela possui 3 acreditações junto ao Inmetro para atender empresas que contratem serviços, que precisam contratar serviços acreditados. Também realizamos o serviço não acreditado em várias outras áreas. Então, no nosso site tem bem o descritivo de quais são as grandezas e quais as áreas que nós atuamos. Perfeito, Davidson. A gente ficaria horas aqui, Nossa, né? se deixar, nós vamos Roger, aqui é um ainda. tema extremamente... Tem muito assunto ainda, né? Pena que não dá pra gente abranger todo em um podcast só, né, Nath? Exatamente, pessoal. Mas acredito que tenha tirado várias dúvidas de vocês. É um tema extremamente importante, não só para laboratório, mas para todas as empresas que utilizam instrumentos de medição, né? Então, acho que é muito importante as pessoas elas entenderem a importância de um laboratório de calibração, o que é um laboratório de calibração, o que deve se fazer com o certificado de calibração quando recebe esse certificado. E espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast. Agradecemos ao Davidson, né, pela participação, por ter trazido todos esse conhecimento aqui para o nosso canal, para o nosso podcast. E a gente ficaria horas mesmo, né, Com Roger? certeza. E você que está nos ouvindo, que está participando aqui desse podcast, tenho certeza que você tem equipamentos a ser calibrados aí no seu laboratório. Então, procure aqui a MQT, na pessoa do Davidson aqui, para que você possa ter todo esse conhecimento, toda essa qualidade, todo esse fator que foi apresentado aqui para vocês através dos serviços prestados. Pessoal, qualidade é algo muito enriquecedor e faz parte do nosso processo. Então devemos olhar com muita atenção para todos os pontos para garantir que a prestação do seu serviço ela seja algo pautado e que seja algo com qualidade para o seu cliente final. Então, pessoal, acompanhe aqui os nossos outros podcasts, acompanhe os nossos canais, para que você esteja aí dentro dos conteúdos de qualidade cada vez mais atualizados e dando novos insights, novos conhecimentos, como vocês viram aqui no nosso podcast de hoje. Exatamente. E aproveitando, né, Roger, lá no Gerência Lab, vocês colocam muito equipamento lá no... Com certeza, né? O Gerência Lab, ele é o nosso sistema Lins que tem toda a parte ali de calibração de equipamento. Então, você pode ali controlar os seus equipamentos, saber ali as informações, toda a rastreabilidade do processo, como o Davis falou aqui conosco hoje, a questão ali da sua validade da calibração, todo o processo intermediário realizado para que você não tenha surpresas quando chegar principalmente no processo da auditoria, que acho que é a hora que mais assusta o laboratório é a qualidade. Chegou na auditoria, e aí? Como que está o seu equipamento, seus registros? Então você precisa ter todo esse processo bem documentado através de um sistema que te atenda. E o Gerência Lab pode te atender em todos esses pontos ali, trazendo a sua qualidade, trazendo a sua rastreabilidade, pautado em cima dos requisitos da 17025, que é a qualidade que você trabalha, né, Nath? Exatamente. Estamos aí, né, quase com 15 laboratórios gerenciando a qualidade. Estão passando por auditoria quase todo mês e auditando, né? Sempre. Então, a gente também está nesses dois papéis, né, de sendo auditado e auditando também. E a gente sabe o quanto isso é importante aí para os laboratórios, o quanto é importante também ter um provedor que tenha um conhecimento, né, que tenha essa expertise para poder nos atender também, porque as dúvidas surgem, né? Como eu disse, a 17025 ela é ampla e cada segmento tem a sua expertise, né? E precisa ser de pessoas que tenham essa competência técnica aí. Então, muito obrigada, viu, Davidson, pela sua participação. Muito obrigada, Roger, por mais um podcast. Davidson, muito obrigado pela sua participação, como a Nath falou. Ficamos muito felizes por todo esse conteúdo aqui ministrado, esse conteúdo que foi divulgado aqui conosco, aqui, distribuído para os nossos ouvintes. E tenho plena certeza que será enriquecedor para quem está nos acompanhando no nosso podcast. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem também, o Davidson está à disposição, né? Entre em contato. Como ele falou, vai lá visitar
né, o laboratório, a empresa do Davidson, que você será muito bem atendido e plena certeza que terá um serviço de qualidade prestado ali. Davidson, Claro. muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E só reforçando tudo que vocês falaram, quando você busca um provedor de serviço, esse provedor ele tem que trazer soluções. Então, quando você traz a solução para a empresa, quer dizer que você consegue focar no seu negócio, que é o que as empresas precisam. Focar no negócio e ter um prestador de serviço que seja confiável. Então, esse é o objetivo. São os braços, né? São os nossos recursos aí que a gente precisa estar garantindo sempre a qualidade deles, né? E a confiança. Ter confiança, eu acho que é de suma importância, né? Para o empresário, para o gerente técnico aí do laboratório, enfim. Justamente. Eu gostaria de agradecer a todos, né, por esse bate-papo. Espero que tenha sido enriquecedor, que quem está escutando realmente possa, né, retirar algo para pensar no seu processo, buscar na melhoria interna. Tá? Agradeço muito, estou super feliz de estar aqui. Não estar representando somente o Davidson, mas estar representando também a MQT Service. Vocês podem ter certeza aí que nós, nos procurando, nós sempre vamos dar o nosso melhor. Agradeço aí e aguardo aí um próximo convite para estar aqui com vocês novamente. Com certeza, temos muito assunto ainda para poder falar nesse contexto Muito. de qualidade, equipamentos, calibração. Então pode ter certeza que nós ainda vamos te incomodar mais um pouquinho, viu, Davis? Vai ser um prazer. Pessoal, então esse foi o nosso podcast de hoje, falando ali sobre calibração, metrologia, tolerâncias, incertezas, um conteúdo muito enriquecedor que faz parte do seu dia a dia e que faz parte do seu contexto. Então, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify e os outros episódios que você ainda não assistiu, volta lá. Dá uma assistida no nosso canal, tenho certeza que você vai ter bastante informação para poder agregar para o seu dia a dia. Já Muito tem obrigado. muita coisa lá, né, Roger? Com certeza, Muita né? Temos coisa, muitos pessoal. detalhes ali. Aguardamos vocês. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo podcast. Até Tchau, tchau.